Da palavra de Deus nessa manhã, livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 8. Êxodo 36, verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos, versículo 8, até o final do capítulo. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram um tabernáculo com 10 cortinas, de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, de obra de artista as fizeram. Êxodo 36, 8 em diante. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estavam na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina, que estavam na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina, e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo, ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e o cobriram também de ouro as travessas. Fizeram também o véu do estofo azul, púrpura carmesim e linho fino, retorcido, com querubins o fizeram de obra de artista, e fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, coberta de ouro. Os seus colchetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura carmesim e linho fino retorcido, obra do bordador. E as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras, cobriram de ouro
mas as suas 5 bases eram de bronze. Amém. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, mais uma vez por tua palavra e rogamos a tua misericórdia sobre nós quando abrimos as Escrituras para ouvir a tua voz. Todo texto, seja ele no Antigo e Novo Testamento, é tua palavra, tua vontade revelada. Fala conosco, glorifica Jesus Cristo na lei do Antigo Testamento, até mesmo nos detalhes da instrução da construção do tabernáculo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós temos, se você olhar para o capítulo 36 especificamente, a partir do verso 8, você vai ver que há uma citação na sua Bíblia de onde esse texto foi um texto correlato a esse, que é Êxodo 26, de 1 a 13. Vocês lembram muito bem que as mesmas ordens foram dadas a Israel, lá em Êxodo, no capítulo 26, verso de 1 a 13. Agora repetida no capítulo 36, verso 8, até o final do texto que nós acabamos de ler. E qual o contexto que isso foi relatado? Primeiro, se você voltar lá para Êxodo 26, eu queria que você fizesse isso comigo, você vai perceber como o verbo é usado, né? Êxodo 26, versículo de 1 a 13. Perceba que é em forma de imperativo, não é? Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho, certo? Então, a maneira como ele introduz é dando uma ordem, o que eles têm de fazer. No capítulo 36, no verso 8, não é? Você vai ver começando assim: assim todos os homens hábeis, entre os quais faziam a obra, fizeram o tabernáculo. Veja, ali foi dada a ordem, aqui está se cumprindo a ordem. Lá ele diz, faça, aqui eles fizeram a arca. Então, primeiramente, a diferença entre um e outro é que aquilo que foi dito lá está sendo feito aqui. Mesmo que quando você compara as duas narrativas, não é, do capítulo 26 e do 36, elas não são perfeitamente iguais, mas elas são muito parecidas. É óbvio que a intenção, não é descrever o cumprimento daquilo que foi ordenado. Então aqui nós temos a informação, eles estão fazendo de acordo com aquilo que o Senhor ordenou. Eles cumpriram a palavra de Deus. Isso nos leva a entender claramente, irmãos, que primeiro aspecto da revelação do texto como esse é que Israel deve fazer aquilo que Deus ordenou. Veja, Deus não vai ser adorado de acordo com as especulações da nossa mente e com as nossas imaginações. Deus vai dizer como ele quer ser ordenado e o povo de Deus vai fazer como ele ordenou. Porque ele não deixou à mercê do nosso próprio entendimento, da nossa capacidade de pensar e refletir o modo como nós devemos adorá-lo. Esse é um ponto fundamental na doutrina cristã. Porque senão, irmãos, nós vamos encher a igreja de superstição. Nós vamos encher a igreja de práticas supersticiosas. Porque nós faremos aquilo que nós imaginamos ser certo. Ora, esse é um ponto importante porque ontem, quando nós estávamos estudando aqui com os adolescentes, não é, sobre o capítulo 12 das Institutas de Calvino, quando o Calvino aborda a razão pela qual nós não devemos seguir a idolatria por causa dos aspectos supersticiosos, ele entra num debate importante, que é aquilo que a Igreja Católica define como latria e idolia. Isto é, segundo Calvino, não é, a Igreja Católica ela dá base à prática da idolatria, argumentando da seguinte forma: se você adora santos e mortos, e você faz de maneira como é ordenado, como ordenado? Se a palavra de Deus diz que você não pode adorar homens e mortos, mas ele diz, se vocês os adoram, vocês estão praticando a dulia. Se vocês adoram a Deus, vocês estão praticando a latria. Ora, latria é adorar a Deus, dulia é adorar ídolos. Então, vocês estão protegidos se estão adorando mortos ou adorando santos. Porque, na realidade, isso não é para Deus, isso é para homens. E então Deus está ordenando que se faça assim. Interessante que Calvino, argumentando por que não pode ser assim, Calvino cita alguns textos, e o principal deles é Gálatas 4:8, e Calvino vai dizer
combater de modo direto, citando esse texto, afirmando que Paulo falou que quando eles estavam mortos, eles adoravam falsos deuses. E a palavra que ele usa para falsos deuses não é latria, isto é, ele não está condenando a adoração aos falsos deuses, porque não é latria, isto é, adoração a Deus. Ele usa uma palavra que não é adoração a Deus, é uma palavra outra para adoração. Então Calvino diz, ora, se não é latria, por que Paulo está combatendo essa adoração? Se não é latria, por que Paulo está combatendo essa adoração em Gálatas 4:8? Simplesmente por uma razão. Porque quando nós fazemos aquilo que não é ordenado por Deus, nós tiramos aquilo que é de Deus e damos a outro. A glória que é de Deus nós damos a outro. Dessa mesma maneira, quando nós cultuamos ao Senhor, praticamos culto ao Senhor, com base naquilo que não foi revelado, e fazemos com a nossa própria imaginação, ou como nós pensamos ser certo, nós estamos incorrendo na prática da idolatria. É a quebra do segundo mandamento, especificamente. Ora, Deus disse no capítulo 26, disse a Moisés, faça assim, no capítulo 36, e eles fizeram exatamente como Deus ordenou. O tabernáculo, o culto a Deus, ele é feito segundo a ordenação do próprio Deus. Isso então nos leva à primeira aplicação importante. Nós temos que cuidar e zelar da nossa família em saber o Deus que nós adoramos é o Deus revelado nas Escrituras, e como nós adoramos esse Deus é como é revelado nas Escrituras ou segundo as nossas imaginações. Não se assuste com o que você vê aí fora. A quantidade de superstição tomando conta das igrejas. Quanto menos palavra, mais superstição. Quanto menos verdade vindo das Escrituras, mais superstição na igreja. Os crentes mais supersticiosos se tornam. A igreja vai sendo cheia de superstição e os crentes vão perdendo a força porque não fazem aquilo que é revelado. Isto é, não vivem pela fé naquilo que foi dito. Eles preferem tocar em Deus. E aí eles criam Deus para si. Outro ponto importante, já na introdução desse capítulo, é que nós estamos aqui entre aquilo que foi exatamente o oposto que está acontecendo aqui. O que foi que aconteceu no capítulo 32? Depois, o capítulo 31 é o encerramento da entrega da lei. No 32 eles vão e fazem um bezerro de ouro, que nós já exploramos com detalhe durante alguns domingos essa verdade. Mas o que é que eles fizeram ali? Diz o Senhor Deus a Moisés no monte, desce depressa, porque o povo já se desviou. O que é que Deus está dizendo, Israel? Por meio de Moisés, o povo se apartou daquilo que eu disse, o povo rapidamente se esqueceu do que eu falei, o povo rapidamente abandonou os ensinamentos. Essa é a inclinação do nosso coração, irmãos. O apóstolo Paulo pergunta aos irmãos da igreja da Galácia, eu estou impressionado como rapidamente vocês deixaram a salvação pela graça para ser salvos por obras e pela carne. Quem foi que rapidamente induziu vocês ao erro? Porque se nós desviarmos os nossos olhos das Escrituras por um momento só e seguirmos os nossos pensamentos, um novo Salvador nós encontraremos, um novo modo de salvação nós encontraremos e um novo culto nós vamos prestar a Ele. Se nós desviarmos os nossos olhos das Escrituras Sagradas, rapidamente nós mudaremos o Salvador, a salvação e o culto. Nós faremos um Deus segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora, no capítulo 36, eles fazem aquilo que foi ordenado. Depois que Deus se revela misericordiosamente, eles vão dizer, como é então que nós vamos adorar o Senhor? Faça assim como eu estou ordenado. E vai então dar os mínimos detalhes da construção do tabernáculo. A importância que o Senhor dá a essa revelação.
Primeiro princípio está posto, a ordem que o Senhor dá é cumprida. Nós não podemos desviar desse princípio. Quando desviamos desse princípio, em segundo lugar, o que é que acontece? A idolatria toma conta do culto e da prática da igreja. A superstição começa a fazer parte da história da nossa igreja. O que é que vai acontecer? Nós vamos nos afastar de Deus. Estaremos sujeitos aos juízos do Senhor. Acontece que a divisão do texto, né, ela é feita da seguinte forma. Você vai perceber do verso 8 até o versículo 19, as cortinas do tabernáculo, depois a coberta de peles e as tábuas do verso 20 até o 34, e 35 a 38 o véu e até as colunas. Né? Perceba que aqui ele vai mostrar que o tabernáculo é simplesmente uma proteção. E você vai perceber que na ordem como ele vai colocando as informações, tudo encaminha para um princípio. Ele fazia foram colocadas umas contra as outras, e passou a ser um todo. Veja o verso 13 do capítulo 36. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma a outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Veja, ele passa, o que ele está montando é uma totalidade, isto é, as partes estão sendo montadas para se fazer um todo, não uma parte simplesmente. As partes conectadas formam o todo. E aí, então, você tem uma coluna, e que é formada como um pilar, não é? Como um pilar que é feito de cortina, e elas são dobradas várias vezes, e elas são grossas, e elas então protegem completamente todo o círculo do tabernáculo. Depois é colocado uma cobertura sobre a arca, sobre o tabernáculo. E depois o véu que separa o santo lugar do Santo dos Santos. João Calvino ainda comentando, quando alguém argumenta, interessante, Deus condena a prática de idolatria, e Deus manda fazer um anjo dentro do Santo dos Santos. Ele usa a expressão aqui, uma forma angelical. Dentro, a mesma pedra, a mesma peça que fazia a tampa do propiciatório, fazia o anjo dentro do Santo dos Santos. Então, parece uma contradição. Então, esse argumento Calvino trabalha dizendo muito, é interessante esse tipo de argumento, como que Deus estivesse se contradizendo. Mas, na realidade, até mesmo esses anjos que são feitos dentro do Santo dos Santos, eles foram feitos para não serem vistos. Calvino diz, até mesmo aquilo que era imagem foi feito para não ser visto. Porque o lugar que ele se encontrava era no Santo dos Santos, e só entrava ali o sumo sacerdote. Não foi feito para que o povo se prostrasse diante dele, mas que o sumo sacerdote tivesse a imagem dos céus quando entrasse na presença de Deus, como está revelado. Até mesmo as imagens que são feitas, ordenadas por Deus, foram feitas para não serem vistas, diz João Calvino, mostrando que em nenhum momento essas imagens tinham a intenção de contradizer o que ele diz, não posso ser adorado, não devo ser adorado por imagens feitas por mãos de homens. E ainda, porque o próprio Deus ordena que seja feito assim. Então o tabernáculo, ele é construído, ele é descrito de fora para dentro. Perceba, na ordem que começa no capítulo 24 até o 31 do livro de Êxodo, a ordem é de dentro para fora. Nós já vimos isso, é da arca para fora. Agora, nessa ordem é de fora para dentro. Então ele está aqui descrevendo o trabalho do construtor, não é? Ele vai começar a construir. Perceba que a sessão do domingo passado, não é, retrasado, ele trata acerca daqueles homens que ele chamou para cumprir esse papel, certo? Quem são eles? Bezalel, como está no versículo 3, especificamente Bezalel, e depois, posteriormente, ele chama também a Oliabe,
os dois foram chamados para esse papel. E esse trabalho, então, começa a ser feito de fora para dentro. A descrição do capítulo, que vai até o 31, não é da construção, mas da importância. A arca é o lugar mais importante para fora. Agora ele está falando da perspectiva do construtor, de fora para dentro da arca. Por isso que a arca vai ser o tópico que ele vai começar a falar no último momento do capítulo 37 em diante, quando ele vai falar da arca, do propiciatório, da mesa e do candelabro. Aí sim ele vai trabalhar as coisas que são internas do tabernáculo. Esse tabernáculo, nós muito bem sabemos o que exatamente ele representa para Israel. Ora, a maneira como ele foi construído comunica para nós muita coisa. A imagem das argolas e das varas que correm por entre elas serve exatamente para quê? Para mostrar que esse santuário tinha uma função. Era para mostrar que Deus estava presente no meio de Israel e que andava com Israel. Isto é, para onde Israel fosse, o Senhor ia com eles. E o Senhor os conduzia. Onde a arca parava, onde o tabernáculo parava, Israel parava. Era o guia de Israel, a proteção de Israel e o sinal da presença de Deus no meio de Israel. Até o material que é feito, as argolas que eram colocadas e os postes que eram colocados para serem carregados, para que a arca fosse carregada, revela exatamente o caráter de que a presença de Deus ela ia juntamente com Israel para onde fosse. Nesse aspecto, irmãos, nós temos a consciência de que certamente a arca e o tabernáculo do Senhor aponta para a presença de Deus no meio de Israel. É o princípio Emanuel, isto é, o Deus conosco, o Deus que não se aparta do seu povo. Então a arca apontava especificamente para esse princípio. Mas a arca, ela não tinha apenas essa função, ela era chamada, dentro do livro de Êxodo, de vários, com outros nomes. Se nós abrirmos, por exemplo, as Escrituras Sagradas, no capítulo 25, verso 8, veja como é chamado esse lugar que está sendo construído aqui. Êxodo 25, verso 8. Diz assim as Sagradas Escrituras: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário. Santuário. Por que santuário? É um lugar santo, que foi separado para um Deus santo. Ora, irmãos, lembrem-se bem do que Deus acabou de falar a Moisés depois da construção do bezerro de ouro. Eu não posso mais andar com vocês, porque se eu andar com vocês, vocês vão ser fulminados por mim, porque eu não ando no meio da iniquidade. Deus é santo. Deus é santo. A palavra, eu farei no meio de vós um santuário, aponta para a sua santidade, e que o lugar onde ele habita é santo, e aqueles que se relacionam com esse Deus também precisam ser santos. Isso é um aspecto importante, imagina, para andar no meio de vós, ou para estar no meio de vós. Se você lembrar bem lá da narrativa do livro de Gênesis, no capítulo 3, depois da queda de Adão e Eva, Moisés descreve com uma expressão interessante, ele diz: o Senhor andava na viração do dia, que é até difícil traduzir esse termo, É como se fosse no final do dia, o Senhor andava no seu jardim. Veja, Deus está presente ali no seu jardim. E o que acontece com Adão e Eva? O pecado deles é revelado, eles são condenados e são o quê? Expulsos da presença do Senhor. Eles são expulsos da presença do Senhor. Por quê? Porque onde Deus anda, não pode haver pecado. Onde Deus habita, não pode haver pecado. Por isso, quando ele anda ali, e o pecado é revelado, ele ouve as partes, e ele dá a sentença ele expulsa todos da sua presença.
Mas o que é importante? Ele coloca um anjo com uma espada protegendo a árvore da vida. Você vai entender por que aquele anjo está colocado na entrada do Santo dos Santos. Exatamente porque o caminho de volta ao Senhor vai passar pela proteção dos anjos. Que anjos? Como é que eu volto ao Senhor sem que o anjo me mate? Como é que eu volto ao Senhor? Porque aquele mesmo anjo que saiu para matar os primogênitos do Egito que não estavam lavados pelo sangue, aquele mesmo anjo é o anjo vingador do Senhor, e quando alguém se atreve a entrar na presença de Deus sem ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro, esse é morto. Não há outro caminho. Aí você vai para Levíticos, no capítulo 1, verso 1 a 4, quando ele descreve a estrutura do sistema sacrificial, ele diz, e você oferecerá um sacrifício ao Senhor, e no final ele fala, para que aquele que oferece seja aceito diante de Deus. Se não for por meio do sacrifício, ele não vai ser aceito diante de Deus. Ora, porque a casa que Deus está construindo é chamada de santuário. É um lugar santo, onde ele habita. E aqueles que habitam no meio dele são santos. E, consequentemente, a única possibilidade de eu estar na presença dele é se eu for lavado pelo sangue do Cordeiro. Não há caminho de volta. A primeira coisa que o sumo sacerdote levava nas mãos para entrar na presença do Senhor era o sangue do Cordeiro, que ia ser aspergido sobre a tampa do propiciatório. O único elemento que evitava a destruição dele e daqueles que ele representava era que ele oferecia um sacrifício pelo seu próprio pecado antes de entrar e levava o sangue do Cordeiro como sacrifício pelo pecado do povo quando ele entrava no Santo dos Santos. Ali o Senhor recebia. Primeira linguagem é um santuário, no versículo 8 do capítulo 25. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas não é apenas santuário que descreve esse local, é também conhecido como tabernáculo. Veja, no capítulo 25, mesmo 25, verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Veja, primeira maneira de escrever tabernáculo, ou melhor, santuário. A segunda, tabernáculo, no mesmo texto. Por que tabernáculo? Né? O que é tabernáculo? É um lugar de habitação. É um lugar de habitação. E é interessante que esse verbo ele pode ser traduzido como simplesmente a palavra tabernáculo, e dá origem ao verbo tabernacular, pode significar habitar. Muito simplesmente habitar. Como é utilizado lá no Evangelho de João, no capítulo 1. No versículo 14, abra sua Bíblia comigo, por favor. João, no capítulo 1, verso 14, é exatamente a expressão utilizada. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra grega usada aqui, a melhor tradução para ela é: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Isto é, construiu o seu tabernáculo no nosso meio. É literalmente o que está escrito aqui. Deus fez o seu tabernáculo no nosso meio. O que significa Deus se torna homem? É Deus habitando no meio do seu povo. E o que é habitar no meio do seu povo? É construir um tabernáculo. Logo, a ideia, o Senhor, Deus habita no meio do seu povo. Deus fez um tabernáculo no nosso meio. Cristo habita no nosso meio. Aponta exatamente para esse princípio. A terceira descrição dessa casa que está sendo construída para Deus, não é? Santuário, tabernáculo, e também é conhecida da mesma forma como uma tenda. Veja no capítulo 26, do verso 36 de Êxodo,
Diz assim: farás também para a porta da tenda, veja só, para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul e púrpura e carmesim, linho fino, retorcido, obra do bordador. Ele usa a expressão uma tenda. Por que uma tenda? Que indica que ela era portátil, ela era móvel, ela se movia, ela ia para onde eles iam, distintamente, não é? Do Deus que como nas culturas, em que eles saem das suas terras e vão para se encontrar com Deus, que está em determinado lugar, Deus está no meio do seu povo, Ele fez a sua tenda no nosso meio. Quando o povo estava indo, ouvindo, Deus estava com eles. Mas o que é interessante, não é apenas tenda que é chamado. Além de tabernáculo, além de santuário, além de tenda, tem uma outra informação, é tenda da congregação. Veja a expressão utilizada no capítulo 29 de Êxodo, verso 44, por favor. Verso 44, ele diz: e consagrarei a tenda da congregação. A tenda da congregação. Por que tenda da congregação? Porque é o lugar onde o povo ia se encontrar com o Senhor. Era o lugar onde eles iam se encontrar com o Senhor. Onde Deus ia falar com eles, onde eles iam adorar ao Senhor. Era a tenda da congregação, onde o povo se congregava. Mesmo, lembre-se, mesmo o sumo sacerdote adentrando, e aí a razão pela qual tudo isso era temporário, passageiro, e apontava para algo superior, porque nós éramos representados por um sumo sacerdote humano, mas a congregação se reunia à porta da tenda da congregação, e o sumo sacerdote adentrava em nosso lugar diante de Deus. Era a tenda da congregação. Esses detalhes dessa construção revelam que é um santuário, revelam que é um tabernáculo, revelam que é uma tenda, mas revelam também que é uma tenda da congregação. Mas, em último lugar, diz também que é o tabernáculo do testemunho. Veja no capítulo 38, verso 21. É o tabernáculo do testemunho. No 38, 21. Diz assim a palavra de Deus: esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho. Segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Tabernáculo do testemunho. E o que é exatamente, de onde vem essa expressão testemunho? A palavra de Deus é a lei de Deus, é o testemunho do Senhor. E foi depositado na arca da aliança. Lá dentro estava a palavra de Deus. Perceba, é um lugar onde Deus habita e é santo, que é santuário. É um lugar em que Ele habita no nosso meio como um tabernáculo. É um lugar que aponta que Deus anda juntamente com o seu povo. É um lugar que aponta que nós nos encontramos com o Senhor ali, tenda da congregação. E é um lugar que aponta também para aquilo que nós ouvimos o testemunho do Senhor, algo que está dentro da arca, a lei de Deus, a sua palavra. Nós nos reunimos para ouvir o quê? O testemunho do Senhor. É o lugar onde Deus fala a sua vontade ao povo. É o lugar onde nós ouvimos a sua voz. Dessa maneira, toda a construção desse tabernáculo, os detalhes dele, apontam para a gloriosa verdade de que Deus em Cristo está habitando no meio do seu povo, como está revelado no Novo Testamento de maneira esplendorosa, a habitação gloriosa de Cristo no nosso meio. Mas aponta também para a verdade de que Deus, pelo seu Espírito, habita no meio da igreja, e nós somos o santuário do Senhor, o templo do Senhor, a habitação de Deus. E, consequentemente, nós temos o privilégio, irmãos,
mesmo sabendo que eu sou o santuário do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, mas eu não sou toda a igreja do Senhor. Isto é, eu não sou pastor de mim mesmo, eu não sou presbítero de mim mesmo, eu não sou diácono de mim mesmo. Eu participo do corpo de Cristo. A igreja e esse santuário, veja a linguagem utilizada na construção, todas as partes formando um todo. Quem são esses que estão aqui? São aqueles que entram pelo véu, como a última parte da narrativa que lemos de capítulo 36, e que havia um anjo que entram porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e entram na presença do Senhor. Ali nós vamos ouvir a voz de Deus. A tenda da congregação. Deus vai falar conosco. Deus vai falar com quem? Com aqueles por quem Ele deu a sua vida e lavou com seu sangue. Texto mais do que conhecido nosso, mas que resume tudo isso que nós falamos aqui. Está lá em Hebreus, no capítulo 10. Eu queria que você abrisse as escrituras comigo, por favor. É muito importante, não é? Nós lemos sempre a partir do verso 19, mas é muito importante nós lermos um pouco antes, não é? A partir especificamente no verso 3 em diante do capítulo 10, ele diz assim, preste bem atenção na leitura. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Antes de nós irmos adiante, veja bem, ele está descrevendo aqui aquilo que acontece dentro do tabernáculo do Antigo Testamento. Sacrifício anual, mostrando o quê? O aspecto temporário, passageiro daquela estrutura, não era permanente, não era perfeito, apontava para a gloriosa manifestação daquele que viria e com um único sacrifício, de uma vez por todas, pagaria toda a nossa dívida e perdoaria todos os nossos pecados de uma vez por todas. Ele continua, verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Perceba, para fazer, ó Deus, a tua vontade, aquilo que se ordenou. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado.
Antes de nós irmos para o 19, veja bem, a primeira parte, antes de falar na entrada para adoração, antes de falar na entrada no templo para cultuar, ele tem que deixar claro que esses que vão entrar a partir do verso 19 foram aqueles que tiveram seus pecados perdoados por meio do sacrifício de Cristo. São esses que adentrarão o santuário, o tabernáculo, a tenda da congregação, a tenda do testemunho. São esses que adentrarão. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Quando os nossos pecados são perdoados, nós então entramos diante de Deus. Como é que eu entro diante de Deus? O que é que eu trago nas mãos? O sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo. E o que é que eu sou chamado a fazer? Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aí, alguém diz assim, bem, mas isso ele não está falando de culto e de adoração. O verso 24 e 25 deixa claro que sim. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quem são esses que congregam diante do Senhor? Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e adentram a presença de Deus com coração, alma e corpo purificados de todo o pecado. E aí esses são aqueles que vão adorar o Senhor. O santuário do Antigo Testamento aponta para a gloriosa verdade que Cristo é o templo e para a gloriosa verdade que a igreja do Senhor é o lugar onde Ele habita. Ele habita com o seu povo, Ele habita no coração do seu povo, de cada um daquele que foi salvo, habita na igreja do Senhor. E esses que foram lavados pelo sangue do Senhor são aqueles que chegam à tenda da congregação. Por quê? Chegam como? Chegam lavados pelo sangue, porque Deus é santo e ninguém se aproxima dele se não for e não tiver os seus pecados perdoados. Como é que eu me aproximo do Senhor? Isso então é um elemento importante. Como é que eu me preparo para o culto ao Senhor no dia de domingo? Como é que eu me preparo para chegar diante de Deus? Certamente não é passando a noite vendo televisão, a noite jogando com os amigos, a noite em barzinho. Certamente não é. Minha mente e o meu coração precisam se preparar para que no dia do Senhor eu me encontre com o meu Senhor, juntamente com os meus irmãos. Isso não aponta para o princípio de que, quando eu chego na casa do Senhor, para adorar o Senhor junto com os meus irmãos, eu sei que ali Deus está presente no nosso meio. Porque nós vamos buscar fazer aquilo que está escrito e prescrito na sua palavra. Fugindo das invenções e imaginações e superstições do nosso próprio entendimento, para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Sabendo que o tabernáculo, que é uma tenda, é móvel, não está apenas aqui. Ele vai comigo para casa, Ele vai comigo para o meu trabalho, Ele vai comigo para a relação com os meus filhos. O Senhor está comigo onde eu estiver, o Senhor habita em mim. E eu preciso ser santo em todo lugar. A tenda da congregação, mas a tenda do testemunho. Porque aqui,
nós nos reunimos para saber o que Deus requer de nós e o que Ele quer falar conosco. Quando eu chego na presença do Senhor, eu preparo meu coração. Eu quero ouvir, Senhor, a Tua voz. Eu preciso orar pela pregação da palavra, porque a arca é a tenda do testemunho. É aqui que o Senhor vai falar comigo. É na proclamação do Evangelho que o Senhor vai falar ao meu coração. Eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso orar pela pregação. Eu preciso clamar ao Senhor pela pregação. Eu preciso entender que o Senhor fala comigo na pregação do Evangelho. E assim, santificar o dia em que nós nos encontramos com o Senhor. Então, amanhecer até o fim do dia, fazendo tudo aquilo que Ele ordenou, porque nós somos o seu povo e Ele habita no nosso meio. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Deus bendito, aplica a Tua palavra ao nosso coração nessa manhã. Glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja. Salva-nos, ó Deus, das imaginações e a tendência natural do nosso coração, de criarmos, de fazermos as coisas segundo o nosso próprio pensamento. Ensina-nos a ouvir a Tua voz e a fazer aquilo que Te agrada a todo tempo. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos em pé, irmãos, cantemos mais uma vez.